Recomendações, antes de tudo. Eu falei que ia fazer de Machado de Assis, mas aí eu lembrei de Morro dos Ventos Uivantes. Há um tempinho eu tô querendo fazer sobre esse livro, que eu lembro que desde quando eu li, algo que sempre me chamou a atenção foi o tipo narrativo, foi a forma como esse livro é narrado. Eu disse, é a minha oportunidade. Eu tô aqui fazendo o esqueleto do texto, que foi algo que eu aprendi com a Bruna Martioli, que virou a chave na minha eficácia ao fazer os meus trabalhos. E aí o que acontece? Eu comecei agora a fazer o esqueleto. Por que fazer o esqueleto? Fica bem mais fácil na hora de digitar. Tipo, quando você senta pra escrever, a gente passa muito tempo pensando no que vai escrever. Tipo, por onde eu começo? O que é que eu vou escrever agora? Antes de tudo, fazer esqueleto. Então, eu vou começar pelo quê? Eu vou começar pela autora. O que é que eu vou falar sobre a autora? Eu já vou colocando, vou falar isso, isso e isso. Então, tendo esse esqueleto, na hora que eu sento pra progredir no trabalho, eu não perco muito tempo pensando o que é que eu vou escrever, o que é que eu vou colocar. Eu simplesmente olho o que eu tenho que colocar e escrever sobre. Então, tipo, ajuda demais. Demais, demais, demais. Eu fiz um artigo com uma colega sobre um conto uns períodos atrás, e isso do esqueleto ajudou demais, principalmente por ser trabalho em dupla. São 10h30 da noite de uma sexta-feira. Eu tô estudando a vida de Emily Brontë para poder fazer análise do livro dela, por escolha própria, em 2022, século XXI. Sendo que ela viveu e escreveu o livro no século XIX, ou seja, 1800. Em vida, ela só viu 2 cópias do livro ser vendido. E esse livro é tão falado aqui nesse Instagram, no meu especificamente, que é Morro dos Ventos Uivantes. Morro dos Ventos Uivantes já vendeu, tipo, muito mais que 46 mil cópias. E Emily só viu 2 ser vendidos em vida. Ela não faz ideia da dimensão que se tornou a inspirar um filme. Gente, eu ia filmar o que eu pedi, só que... Deu pro vlog, mulher, deu pro vlog. Vamos! Oi! É pra isso que eu tenho primo. É pra segurar, viu? Eu quero falar com vocês sobre controle. Na verdade, a falta dele relacionada às entrevistas. Tem 2 vídeos que eu tô querendo gravar pra cá pro canal. E, tipo, há um bom tempo já era pra ter lançado. Mas, enfim, eu quero falar sobre a gente se planeja, a gente tenta se organizar, ter tudo ali no nosso controle, mas os imprevistos acontecem, sabe? Tipo, a gente não tem o controle das coisas externas e nem sempre a gente tem o controle das coisas internas. Eu vou chegar lá. Eu tinha tudo planejado, assim, academicamente falando, né? Tipo, essa semana eu vou fazer tal coisa pra adiantar isso e prova, nananana. Até que, na quarta-feira, eu adoeci. E aí eu adoeci fisicamente e tive crise de ansiedade também. E aí, o que acontece? A gente precisa saber lidar com esse tipo de situação. A gente precisa se organizar em meio ao caos. Então, o que acontece? Se eu tinha tudo planejado como eu ia fazer e um imprevisto que me deixou quase uma semana parada aconteceu, eu vou me desesperar? Talvez. Mas depois disso, a gente precisa saber como lidar, né? A gente não vai abandonar tudo. Então, quando a gente vai se recuperando, vai voltando aos poucos, a gente precisa estabelecer prioridade. Então,
agora que eu tô voltando, depois de uma crise de ansiedade, de uma virose pesada, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou começar a fazer aquilo que tá atrasado, tudo. Mas assim, eu vou ver o que é que eu preciso entregar primeiro. Então, eu vou fazer aquilo que eu preciso entregar primeiro. E quando eu terminar, ou se tiver duas para um mesmo dia, eu vou intercalando e vou voltando aos poucos. Porque se eu me desesperar e querer fazer tudo de uma vez, eu vou ter outra crise de ansiedade e vai parar tudo de novo. Então, aceitar que a gente não tem o controle de todas as coisas, entender que os imprevistos vão acontecer e o que a gente tem que fazer é ver formas de saber lidar com os imprevistos. Hoje aconteceu outro imprevisto. Eu tô tendo aula online por enquanto e a minha casa tá sem internet hoje. E aí, o que foi que eu pensei? Fiquei no estágio, pedi um almoço e fiquei lá no estágio até a aula acabar. Quando a aula acabou, vim pra casa e aqui estou eu. Então, assim, dentro da nossa realidade, dentro das nossas possibilidades, é importante que a gente mantenha a calma e saiba administrar o caos, né? Saiba lidar com as coisas, saber estabelecer prioridade, enfim. E aí, sobre isso de saber lidar, né, com as situações, é importante também ter em mente que às vezes a gente vai ter que abrir mão de uma rotina idealizada, né? Por exemplo, ontem eu tava em um estado em que eu só conseguia ficar sentada ou deitada no chão assistindo Canção Nova, que era a única coisa que eu conseguia assistir ontem, e porque eu tava sem internet. Estou sem internet. E aí, eu tava tão mal que eu não conseguia assistir nada que não fosse Canção Nova pra tentar me acalmar. Só que eu precisava reagir de alguma forma, porque os prazos não iam me esperar, né? Pra que eu ficasse melhor pra fazer atividades. E aí eu tinha uma lista de palavras pra entregar hoje com análise morfológica delas. O ideal seria me levantar, sentar na mesinha e estudar. Só que eu não tinha condições de fazer isso ontem. Foi o que eu fiz. Fiz a atividade pelo celular e deitada. Só que assim, o legal seria sentar, pegar uma gramática, fazer tudo de uma vez. Mas o que eu consegui fazer foi, fazia uma palavra, parava. Fazia uma palavra e parava. Isso, deitada enquanto tava, sei lá, rolando umas pregações, a missa, enfim. Então, assim, nem sempre a gente vai conseguir fazer as coisas de forma idealizada, sabe? Às vezes a gente vai ter que fazer o mínimo e de forma simplificada e do jeito que der. Então a gente precisa lidar com isso e não se cobrar pra estar, sei lá, sempre... Claro que o ideal é estudar, na mesinha e tal, mas eu tô falando de situações atípicas, né? Em que nem sempre a gente vai poder fazer as coisas de forma idealizada. Na maioria das vezes a gente não vai poder fazer as coisas de forma idealizada. Então que a gente saiba lidar com essas situações de forma mais leve e agir de acordo com o que está ao nosso alcance, né? Também assim, tem um trabalho muito grande para entregar, que é o caso também, que ontem eu comecei. A gente fica pra onde eu começo e tal. Mas pega o que o professor passou e vai destrinchando, sabe? O que eu posso fazer hoje para contribuir com o processo desse trabalho, sabe? Por exemplo, eu tenho eu preciso entregar uma análise sobre gramática, dizer qual a gramática que eu uso e por quê. Isso em 2 laudas. E explicar a gramática, enfim. Ontem eu não tinha condições de fazer tudo, mas eu tinha condições de folhear a gramática para dar uma olhada, para ter uma noção do que eu ia falar, quais os tópicos que eu ia abordar. A mesma coisa no estudo dirigido que estava lendo na prova, eu também não tinha condições de fazer todo, mas aí eu fui lendo o que eu sabia assim de cabeça, já fui respondendo e o que não. Eu deixei para depois, mas um pouquinho eu já fiz, sabe? Melhor do que nada e já ajuda. Então, enfim, vamos vivendo o processo no ritmo que a gente conseguir no momento e
da forma que a gente conseguir. Claro que em alguns momentos a gente consegue dar uma agilizada, uma acelerada, e graças a Deus por isso, e que a gente possa aproveitar esses momentos em que a gente consegue ser mais produtivo para adiantar, para quando esses momentos ruins chegarem, a gente já ter adiantado uma parte e não ser tão prejudicado, já tipo, ter espaço, ter imagem para sofrer, digamos assim, sabe? Porque realmente a vida que a gente tem hoje cobra muito da gente. Então a gente precisa saber lidar, a gente precisa saber lidar.